Boa noite. Eu estou aqui com você mais uma noite para falar acerca das Escrituras Sagradas. Existem muitos mistérios na Palavra de Deus, porém, o Espírito Santo nos revela a vontade do nosso Deus. Independente do que você esteja passando, independente da situação que você possa estar vivendo, eu venho dizer a você essa noite que o Senhor, Ele veio a essa terra para nos salvar. Mas afinal, salvar do quê? Por quê? Muitas pessoas não têm explicação, muitas pessoas não nos ensinam acerca de salvação, mas eu estou aqui essa noite para te dizer. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se você quer aprender um pouco sobre isso, assista mais uma noite no nosso canal do YouTube. Amém? Venha então comigo. Uma certa ocasião eu estava viajando e antes de entrar no voo, eu recebi a notícia que o avião da Chapecoense tinha caído e que todas as pessoas do voo haviam falecido. Foi uma notícia bem ruim e para mim, que ia entrar dentro do avião para voltar ao meu país, foi pior ainda. Porque eu não gosto de avião, né? E deu um pouco de medo, mas afinal de contas eu tinha que voltar, as passagens estavam compradas. E quando nós entramos no voo, depois de um tempo de voo, o avião simplesmente apagou todas as luzes e as televisões não funcionavam, só as luzes de emergência. E eu estava lendo a palavra de Deus e pensei comigo, bom, dá um frio na barriga, né? Eu sei para onde estou indo. Ai, Deus, eu não queria agora, mas vou fazer o quê, né? Eu acredito que deve ser uma das mortes piores. Dentro do avião, você não sabe o que se fazer, a não ser que ele caia direto e você nem veja, né? Eu estava bem acordada e daí eu perguntei, comecei a conversar com a minha acompanhante amada e eu falei, bom, eu sei muito bem para onde estou indo. E ela falou assim, como você sabe? Eu olhei para ela e falei, porque você não sabe? Porque o que me assustou é que ela é uma cristã. Agora você pensa aqui comigo. Por que os cristãos não sabem para onde estão indo? Que profundidade é essa de vida com Deus que nós não temos certeza de salvação? E eu marquei algumas coisas, eu vou estar lendo e comentando com você acerca deste tema, salvação. Salvação no dicionário é ato ou efeito de salvar, é redenção. Salvação é livramento. Livramento do que e salvo para quê? Se existe a necessidade de salvar alguém, é porque essa pessoa está passando por perigo, certo? Uma situação que necessita de um salvador. A história bíblica ela nos relata o Éden e por que entrou o pecado no mundo. O pecado entrou por um homem, por Adão. E por isso todos pecaram, diz a palavra de Deus. Lá no livro de Romanos está escrito, capítulo 5, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram. Diante dessa situação, nós vamos lendo o Velho Testamento e é uma situação muito triste, porque existem muitas mortes no Velho Testamento e as pessoas tinham que entrar em muitas guerras para saírem e era aquela coisa, entrava rei, saía rei, porque Deus tinha um propósito com a vida do homem. Mas isso não salvava para a eternidade. Então Deus, no seu grande e infinito amor, nos envia Jesus. E Jesus vem como nosso Redentor, como nosso Salvador, para nos dar livramento, para nos tirar de uma situação de perigo. Olha bem, lá em Mateus 1:20 diz que José, que ia se casar com Maria, ele teve um sonho. E um anjo apareceu dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
O Espírito Santo estava ali gerando vida no ventre de Maria. E aí então nasceria o nosso Salvador. A palavra de Deus diz assim em Atos 3,12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele veio no madeiro nos dar a vida eterna. Ele nasceu, ele foi criado pelos seus pais, ele falou acerca das escrituras sagradas, ele viveu pouco tempo nessa terra, porque o objetivo da vida do Senhor Jesus era nos salvar de uma morte eterna. Porque nós todos estávamos destinados ao inferno. Se não fosse a pessoa do nosso Senhor Jesus, nós estaríamos destinados ao inferno. E ainda diz assim, que no versículo 22 de Maria, ela fala assim, ela dará à luz a um filho, ele porá o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está a chave do que nós somos salvos. Dos pecados. Em 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Lá em Gálatas 1:4 diz, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Em 1 João 3:8 diz assim que o que pratica o pecado procede do diabo. Em 1 João 5,18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Eu podia citar inúmeros textos para vocês, mas eu quis usar alguns para deixar claro que o Senhor Jesus veio nos salvar do pecado. Do pecado da natureza que nós nascemos, herdada de Adão. Ele precisava eliminar essa natureza e derramar da natureza dele em nós, através do seu Espírito. Ele veio salvar. A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração, diz Romanos 10:8. Essa palavra da fé que pregamos, e diz assim no versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí diz o versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou estar usando inúmeros textos aqui, porque o que convence o homem é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo. A palavra de Deus é o próprio Jesus encarnado, nos mostrando o propósito da vinda dele. E os cristãos não sabem para onde estão indo. A resposta foi, eu não sei, ele é que sabe. Não. Ele sabe que ele já deixou a salvação feita. Está consumado. Toda a obra do Senhor Jesus se resumiu no Calvário. Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida. Lá em 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Salvos. Salvos de uma vida de pecado. Então a senhora está querendo dizer que a gente não peca mais? Não estou querendo dizer isso. Eu peco se eu quero. Porque o Espírito Santo, na mesma hora, vem e fala ao meu coração. O Espírito Santo é aquele que acende a luz vermelha em mim. Fala, parou. Essa é a obra do Espírito. De estar me purificando, de estar me santificando. Em 1 Coríntios 1:21, a parte B, diz assim, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso que é necessário nós estarmos ouvindo a palavra, ouvindo os pregadores, estarmos no meio do corpo de Cristo, estarmos na igreja. Eu até falei, igreja não salva. Cristo salva. E Ele é o cabeça da igreja.
Na verdade, ele já nos salvou. É muito lindo tudo isso. Em Efésios 2, a palavra de Deus é muito clara. Lá no capítulo 1 até o 8, você vai lendo, discorrendo sobre que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a partir do capítulo 1. Ele vai falando acerca disso. E em 1 Timóteo 1,15 diz assim, ó, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou a principal. E ele veio por causa da minha vida, ele veio por causa da tua vida. Ele nos ama. Tem até aquele hino, nos ama, ele nos ama. Ele ama incondicionalmente, independente. Ele nos ama. Diz assim em 1 Timóteo 2, 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus está aí, para quem quiser ler, para quem quiser acreditar e para quem quiser viver esta palavra. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em 2 Timóteo 9, diz assim, ele nos salvou e chamou para uma santa vocação. E o versículo 10, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida. Porque nós andávamos em trevas. Quem não tem o Senhor anda em trevas. Em Tiago 1,18 diz assim, que segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Sabeis isto, meus amados, todo homem ou mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E no versículo 21 ainda diz assim, receba com mansidão a palavra em voz acertada, a qual pode salvar a vossa alma. É essa palavra que eu estou falando com você aqui essa noite. Ela pode salvar a tua alma. Usei a palavra, porque ela nos garante a salvação. É essa palavra que nos liberta. Ela é o poder de Deus sobre nós. Então eu até não gosto de falar muito, eu sou uma pecadora. Não, eu tenho vitória sobre o pecado. Eu fui salva, eu estou sendo salva e eu serei salva. É um processo. Salva do quê? Do poder do pecado. Existem 1000 textos sobre salvação. Se você não tem certeza, é porque você não lê as escrituras sagradas. Em João 10, 19 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e acharás pastagens. Em Romanos capítulo 8, versículo 24 diz assim, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. O que alguém vê, como esperará? Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela fé que nós somos salvos. Então eu vim aqui essa noite dizer para você, se você não tem certeza de salvação, é porque você não tem crido no poder da palavra de Deus. Porque existem muitos textos que nos mostram que Jesus veio neste mundo para nos salvar de uma vida de pecado que nós vivemos. Da natureza má e perversa que nós nascemos. É por isso que Jesus veio a essa terra, para nos salvar. E para que nós venhamos a ter uma vida em esperança. E para que nós possamos estar alcançando aqueles que não têm certeza de salvação. É por isso que nós estamos aqui ainda. Porque Jesus tem propósitos em nossas vidas. Que o Senhor possa estar falando com você. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. E que você possa crer no poder da palavra de Deus. Você foi salvo. Há 2019 anos atrás, você foi salvo. Viva essa salvação. Fale acerca dela. Receba o poder de Deus na sua vida, amém? Que você possa estar tomando posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe, amém?